Porque se a curva é né? E o sexto? O barqueiro. Mas colocou ele como o menos importante porque, na verdade, ele não tem culpa do assassinato. Ele fez o preço dele e eles vão aceitar. A segunda equipe. Quem é o maior culpado? É Maria. Por que Maria? Porque Maria traiu. Maria traiu, tá. Sim. Quem é o segundo maior culpado? É o João. Por quê? Porque ele chegava tarde em casa. Tá. E o terceiro? O terceiro é o amante. O amante? Tem amante aí? Paulo. Tá, como é o nome dele? Paulo. Ah, tá. Paulo. Tá, porque ele era amante. É. E o quarto? O bandido. Por quê? Que ele matou. O quinto? O barqueiro. Por quê? Porque ele não quis. Porque ele não quis baixar o preço. E o sexto? O sexto, o amigo. O amigo praticamente não tinha culpa. Todos concordam? Então vamos aqui. Equipe 4. Quem é o maior culpado? 3. É 3. É. O culpado é Maria. Por que a Maria? Porque traiu. Ah, ela traiu? Tá. E quem é o segundo maior culpado? É o bandido, É por quê? porque ocasionou o maior problema. Ah, tá. E o terceiro? É João, Por quê? por causa que chegava tarde em casa, um cara muito trabalhador. Deus, vamos trabalhar não é? E o quarto? É Paulo, Por quê? o amante, né? Porque ele não devia viver esse caso extraconjugal. Até falou bonito, não foi, cara? Conjugal. E o quinto? O amigo, né? Por quê? Ainda até teve uma boa intenção de ajudar, mas ele começou, mas não resolveu o problema, né? E o sexto? O barqueiro. Por quê? Porque ele é o menos culpado, porque é um trabalho que ele estava prestando e ninguém quis pagar o valor que ele solicitou. Então ele não é obrigado, né, a trabalhar sem ter uma garantia, né, que ele vai receber. Todo mundo concorda? Sim. Eu não concordei com isso, não? Pronto, aqui. Quem é o maior culpado? O culpado foi João. Por quê? Porque deixou a situação chegar a esse ponto. Minha mulher para procurar outra pessoa. Ah, tá. E o segundo? Maria. Por quê? Porque não perguntou por que o marido estava chegando atrasado em casa e foi fazer coisa errada. E o terceiro? Foi Paulo. Por quê? Tá. E o quarto? O quarto é o barqueiro. Por quê? Ele não tinha nada a ver com a situação. E o quinto? O amigo. Por quê? Porque podia ajudar, mas não ajudou como devia. E o sexto? O bandido. Por quê? Porque ele não sabia de nada da situação da Maria. Ah, é? Vai, daí pode matar, mano. Verdade. Pode. Olha, essa foi visitada, hein? Vou te contar, hein? Olha só. Tá bom. Pode virar todos pra cá que a gente vai falar. A palavra do Senhor vem dizer que a gente não tem que se conformar com esse mundo. Por isso que a gente tem que conhecer a pessoa de Cristo, né? E a gente tem que fazer o quê? Depois que não se conformar, o que tem que fazer? O obreiro maneja bem a palavra. Renovar a nossa mente. Por quê? Porque quando a gente nasce no mundo. O mundo tem padrões de pensamento que desde um bebê ao seu desenvolvimento vai aprendendo. Né? João trabalhava muito. Quando a gente ouve isso, a gente ouve o machismo, não é? Parece que João podia trabalhar. Não é isso, não parece? Isso está no mundo. Mas eu vou ler para vocês, tá? Eu tenho que ler e vocês vão entender porque o Senhor fala que a gente não tem que se conformar e entender que o mundo ele jaz no maligno. Jaz é morte, morre no maligno. É um processo. Então, por exemplo, o que é humildade para o mundo é diferente do que é humildade para Deus. Então, por isso que a gente tem que aprender de Cristo para entender quem é Cristo e seguir a Cristo. E a primeira coisa que Cristo nos diz é que a palavra ela é água que limpa e que transforma a nossa mente. Nós somos santificados pelo quê? Né? Então tá, eu vou ler e
Depois a gente renova a nossa aliança, tá bom? Nos aceita de novo. A gente vai ter que aceitar Jesus de novo. Olha só, gente, preste atenção como eu vou ler. João era casado com Maria e se amavam. Dois processos, casado e amado. Isso é mundano, quando a gente começa a interpretar. Amavam tem correspondência, né? Mas a Bíblia fala que aquele que ama suporta tudo, não espera nada em troca. Totalmente diferente a Bíblia e o mundo. Mas nosso pensamento, a nossa mente, os esquemas mentais, eles estão de acordo com o mundo. Vocês vão ver quanto vocês estão mudando. Nós, né? Então, depois de um certo tempo, né, o negócio esfria, parece que o casamento esfria, né? João começou a chegar cada vez mais tarde em casa. É o homem que estava trabalhando, né? Maria se sentiu mulher abandonada, olha a mente trabalhando. E procurou Paulo. Ixi, quem é Paulo? Que morava do outro lado da ponte. Ixi, acabar. Amantes e Maria voltava para casa sempre antes. É engraçado. Porque eu trouxe o meu slide. Agora eu entendi por que eles falaram. Porque eu trouxe o meu slide, né? E o meu slide não tem essa palavra. E eu peguei da internet porque não tem essa palavra aqui, mas tudo bem. E Maria voltava para casa sempre antes do marido chegar. Um dia, porque não tem essa palavra, foi induzido, né? Ai, fiquei arrasada, porque eu peguei na internet e joguei no... Não existe essa palavra amante. A gente, quando a gente chega nesse estado aqui, a gente já deduz que é amante. Entendeu? Porque o meu slide, como... Ai, fiquei arrasada. Não, porque não existe essa palavra. Então vocês foram induzidos. Porque ela não é amante. Paulo é pai dela. Entendeu? Então, como ele disse que não tinha, eu peguei na internet. Eu pensei que, né, caso da ponte... Acabou com a dinâmica. Mas explica. Tá, eu vou dizer, não, mas tudo bem, é pior o assunto. Vamos lá. Eu só estou dizendo que o verdadeiro, ele é pai. Então eu tenho o slide tudo lindo, eu trouxe tudinho, ia botar ali, mas vai ser pior agora, porque ainda nem está escrito amante, é pior pra gente. Mas tá bom. Então tá. Um dia, quando voltava, encontrou um bandido atacando as pessoas que passavam na ponte. Ela correu de volta para a casa de Paulo e pediu proteção. Pai. E ele respondeu que não tinha nada a ver com isso e que o problema era dela. Então ela procurou um amigo, foi com ele até a ponte, mas se acovardou diante do bandido e não teve coragem de enfrentar. Resolveu procurar um barqueiro abaixo do rio. Ele aceitou levá-la por R$115, mas os dois nenhum tinha dinheiro, insistiram, imploraram, voltaram para a ponte, o bandido matou Maria. O que foi que aconteceu na história? Faltou um celular, acho. Faltou um celular para chamar os brigadas. O que foi? Eu vou ler de novo. Insistiram, imploraram, mas o barqueiro foi irredutível. Aí voltaram para a ponte, o bandido matou Maria. O que foi que aconteceu na história? Ela tentou enfrentar o bandido. Muito interessante como a nossa mente é, né? Infelizmente... Bandido é João. O que foi que aconteceu? O que aconteceu nessa história? O que aconteceu na história? Pode Foi ser. uma dedução. Vai saber. Fala O que bandido. foi que aconteceu na história? Maria morreu. Ela morreu de quê? Pode falar. Assassinado? Não foi uma morte que aconteceu na história? Vai saber se o bandido Será que ninguém consegue enxergar? Ela diz, ela Foi voltou para a tomada do ponte, não é verdade? E o bandido matou Maria. O que foi que aconteceu? Crime passional. Não, gente, olha como a nossa mente tem que ser renovada. O bandido matou Maria. O que foi que aconteceu na história? Acabou. Acabou a história ali. Mas o que foi que aconteceu na história? Quando nós chegou lá, teve todo o encontro de várias pessoas. Teve Paulo. Não, mas eu falei aqui, a última palavra. A última palavra é matou Maria. Então, o que foi que aconteceu na história? Morte, assassinato. Né? Não é verdade? O que é mais importante? Sentido judicial. O que foi que aconteceu na história? Não foi um crime? Por que a gente não enxerga o crime? Quem comete crime é o quê? Bandido. E ele é o quê? Ele é assassino. Quem é o maior culpado da história? Bandido. Ele, né?
Não, mas eu quero que vocês compreendam, porque a mente ainda não está. Mas O por que que foi que ele matou aconteceu? Maria? Não, mas olha só, olha como está dizendo. Ele tinha ciúme de Maria, não foi. Colocar os 6 personagens em ordem decrescente de culpa. Quem é o maior culpado da história? O criminoso. Quem é o maior culpado da história? O bandido. Por quê? Tirou a vida de alguém. Perfeito. Por que a gente não consegue enxergar isso? Vocês enxergaram, não foi? Por isso que eu não posso muito pra cá. Mas por que a gente não consegue enxergar que foi um crime? Porque a gente enxerga a traição, né? Infelizmente está digitado errado, né? Porque na psicologia a gente tem que trazer para fora, eu ia trazer. Aparece esses amantes, aparece sem estar aqui, viu? É incrível. Infelizmente não tinha o data show para trabalhar, porque eu gosto de trazer isso. Mas mesmo que... Eu não entendi por que Paulo não foi defender ou disse que ele não tinha nada a ver com isso, já que na história verdadeira ele é o pai dela. É, mas é por isso mesmo. É A assunto... não ser que fosse o João mesmo que estava esperando ela na ponte. Não, porque é o seguinte, a história verdadeira, o pai é de cadeira de roda, por isso que ela vai e brigou com o marido. A história verdadeira não tem amante, então ele não pode sair, ele manda ir. Entendeu? E ela vai. Como era o pai, ele não podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Ele podia dizer, eu não posso fazer isso. nada. Aí, não, mas ele fala assim, todo mundo entende porque foi uma história real. Por isso que eu tô falando, incrível isso, porque é uma história real que aí a gente pega numa reportagem que é... Né, e aí fala que o pai tinha brigado com o marido, por isso que ela falava que ela voltava antes do marido chegar, para o marido não saber que ela estava lá cuidando do pai. Então era uma intriga de família, mas o que interessa é o seguinte, o que aconteceu na história? Um crime. Por que a gente não enxergou isso? Maria era inocente. Ela morreu inocente. E mesmo se ela tivesse pecado, o que aconteceu na história? O crime? Quem é o culpado pelo crime? O bandido. E por que a gente não enxerga isso? Por que a gente enxerga, desde o primeiro parágrafo a gente enxerga a traição? Desde o primeiro parágrafo a gente enxerga que o homem está trabalhando. Infelizmente, fiquei muito triste. Porque a gente é uma sociedade machista. Né? E porque a gente não... Acabei de dizer, a gente está no mundo. Olha, será que o nosso foco como cristão está correto? Eu enxerguei tudo. Menos eles, tá? Não sei. Quem foi que enxergou o bandido aí? Junto? Vocês enxergaram o bandido junto? Mas aí vocês. Eles não fazem parte da sociedade. São convertidos. São convertidos. O resto Obrigada, tá? Vou especial. Que orgulho, né? É. Tá, olha só. Isso aí de se pensar, gente, porque se a gente tem que se comparar a Jesus, quando ele estava riscando e todo mundo falou assim, apedreja aquela prostituta, a gente acabou de apedrejar. E apedrejou errado. Porque na hora de dizer quem é o maior culpado, a gente não enxergou ele sim, mas vocês não. Não enxergou o bandido. Muitas vezes a gente não enxerga Satanás. E ele está matando, roubando e destruindo. Bem na nossa frente. Por isso que é necessário, eu gosto sempre de começar uma disciplina com uma reflexão, infelizmente, né? Satanás entrou e trouxe, porque eu tenho várias dinâmicas de trazer a mente e mostrar o quanto a gente tem um mundo dentro da gente. Porque é incrível como a gente analisa, julga e condena, sendo que a pergunta fala, o que foi que aconteceu e lá embaixo, Ju? Bandido matou Maria. E logo em seguida, quem foi o maior culpado? Isso é muito interessante quando está no Data Show, porque a palavra está o seguinte, o bandido matou Maria, né? Aqui. Logo embaixo dizendo, o que foi que aconteceu? A nossa mente está focada lá para cima, que a gente não consegue ver o que é real. Porque o mundo nos ensina a olhar para quem está traindo, para quem está fofocando, para quem não sei o quê. Mas o verdadeiro sentido matou. Quem mata a gente é crime. Cadê nós como cristãos? Será que Jesus olhava assim? Então essa disciplina cristologia, ela vem para isso, para a gente se aproximar de Cristo, ser mais próximo de Cristo e entender a história dele. Mas antes a gente tem que refletir, será que vocês precisam aprender de Cristo?
Eu tenho certeza que todo mundo vai aprender. Né? Então, que a gente venha ver isso, infelizmente não foi, que o impacto ia ser maior, porque não existe traição na história que eu trouxe. E a gente enxerga, é incrível. Isso aqui eu dou aula, né, para muita gente que eu dou aula. E eu passo, tanto crente como não crente, enxerga do mesmo jeito. Enquanto a gente está contaminado com o mundo e que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Tá bom? Que a gente venha refletir essa noite para casa pensando como a gente não enxerga as coisas. E somente no olhar de uma visão com Cristo que a gente ia entender que um bandido matou, né? E que a gente venha refletir sobre isso, tá bom? Vamos começar, vocês vão acompanhar a aula no... Pode fazer falar? uma pergunta? Pode. Mas assim, ó, que nem ele foi a negligência partindo do quarteiro, que ele podia ter evitado, né? Se Cristo fosse negligente com todas as pessoas que fizessem as coisas erradas, eu acredito que muitas pessoas partiriam sem salvação, né? Não, assim, cada um, gente, tem a sua culpa. Na história, cada um tem sua culpa. E assim, mas a pergunta era o seguinte: quem foi o maior culpado pelo que aconteceu? Somente uma equipe colocou o maior culpado no lugar. Porque assim, todos são culpados, mas ocorreu uma coisa, o que foi? Um crime, um assassinato, que a gente não enxergou, preferiu enxergar o quê? A traição. Isso que a gente tem que pensar, onde que está o meu julgamento? É muito não. Muitos vão enxergar mais a traição, mas ele matou, ela morreu, e a gente nem teve pena dela, ainda tem isso, tá? A gente condenou ela, olha só, a maioria condenou ela, mas até enterrada no caixão. Então isso é para se pensar, entendeu? Mas veja bem, talvez que ele soubesse, por exemplo, da história dela, né? Ele foi negligente, porque ele pensou assim, ela está com um problema, uma situação que eu não vou me envolver, né? Então está fazendo coisa que não deve, né? Então ele já pensou, ele já foi o barqueiro. Ele foi negligente nessa parte dele, porque talvez ele podia ter evitado, né? Paulo. Se ele tivesse olhado com olhos de mansidão para aquela pessoa que dissesse, não, tu está no caminho errado, no lugar errado, tu está no lugar certo, então não faça mais isso. Que talvez ela podia ter pegado um outro caminho, se tivesse alguém para, como é que eu vou dizer assim, para instruir, direcionar ela, talvez ela tinha pegado um outro caminho. Assim é a vida dos crentes. Muitos crentes veem as pessoas fazendo coisa errada, eles fazem vista grossa, não enxergam. E dizendo assim, vai pelo outro caminho que aqui está errado, né? Então isso, futuramente, lá no dia do julgamento, Deus pode cobrar de nós, né? Então nós temos aqui para fazer a obra de Deus, nós devemos ver com nossos olhos, nós não devemos ser negligentes entre nós com as pessoas do mundo, porque eles estão no caminho errado. Se nós não for luz para eles, quem vai ser? Não é verdade? Não, o senhor está correto. Cada um tem a sua culpa. Mas a trave está no nosso olho. Com certeza. Quem cometeu o pior acabou de crime foi ver que tem ele. uma trave no nosso olho. E se a gente começar a olhar por esse ângulo, tu pensa assim, tá, ela foi falar com o barqueiro, né? E a palavra diz assim que ela voltou para a ponte com o Paulo pro bandido matar. Por que ela voltou para a ponte? Será que ela se sentiu confiante que ele... Não, porque ela estava, se tu pensar nessa hipótese, né, então ela estava tão preocupada com o marido, entendeu? Então, assim, o risco estava lá, ela sabia que o bandido estava na ponte. Por que ela voltou para a ponte? Pois é, o risco estava na ponte, não... Sabe, é uma coisa que se você parar para pensar, então assim, é uma coisa, por quê? Por que eu voltei para a ponte? Pô, vou contra a morte? E ele também não era obrigado a dar. Porque a gente sabe o horário que ele tá ali trabalhando, de repente já tinha programado uma outra pessoa para pegar aquele horário, né? Então você vai dar aquilo que é o seu trabalho, o seu suor de graça, para você depois ver uma outra pessoa e você não conquistar aquilo. Mas vocês entenderam? Que a culpa na verdade é dele, tem né? a culpa, mas o problema não é da culpa, o problema é a trave no nosso olho de não enxergar uma coisa que é óbvio. Gente, no nosso óbvio. No nosso caso, a gente analisou a consequência, porque estava escrito a palavra amante ali. Se ela não tivesse, né, no caso, na nossa história aqui, se ela não tivesse um relacionamento extraconjugal, não sairia de casa, não estaria no lugar para sofrer o pênalti. Mas independente do problema extraconjugal, o bandido poderia estar lá.
Isso. Independentemente dela de ter um amante ou não, o bandido estava lá. Então não é consequência. Isso. É a consequência do mundo do pecado, porque qualquer um pode passar por essa situação. E assim, gente, o que é mais interessante, isso aqui que está acontecendo, que vocês estão colocando, gente, a gente tem que dizer para o Espírito Santo, eu errei. Porque eu não olhei para o que era mesmo verdade, era o assassinato. Independente se estava traindo ou não, só tinha uma pergunta. Qual era? O maior culpado pelo que ocorreu. Não está perguntando o culpado nem consequência da traição, só ocorreu uma coisa. O que foi que ocorreu? Assassinato. E quem ficou assassinado tem um culpado que foi um assassino. Morte. E assim, então assim, todos têm culpa, como nós. A Bíblia fala que planta, colhe. Só que a pergunta, mas e por que isso? Tá bom que a gente só perdeu uma parte da dinâmica, né, do cognitivo. Mas a outra parte é entender que nós não conseguimos analisar verdadeiramente. O mundo ainda está muito na gente para a gente enxergar igual o povo do mundo. Que era para a gente enxergar como eles enxergaram o bandido, aconteceu um assassinato, ele é o maior culpado. Imagina vocês dentro de uma igreja, numa situação, como é que a gente analisa? Só isso vocês devem pensar. Vocês acabaram de analisar uma situação onde estava lá dizendo o que ocorreu com todas as palavras, mas a nossa mente está tão mundana, com conceitos mundanos do mundo, porque a gente está interagindo com o mundo. Quanto mais você interage com o mundo, mais parecido você fica com o mundo. O estudo de desenvolvimento. Quanto mais você interage com Deus, você vai ficar mais parecido com Deus. Então quer dizer que nós temos que andar na frente do problema, não com o problema. Né? Então vamos lá. Amém. Quiser vir para cá para frente para a gente começar a nossa... Mas é, né?